Imagine duas pessoas sentadas lado a lado numa sala de negociações. Uma delas fala com firmeza, encara todos os olhares, parece indiferente à opinião alheia. A outra hesita antes de responder. Mede as palavras com cuidado, preocupa-se com justiça, com ética. Quando a reunião termina, quem você acha que sai com a decisão final nas mãos? É desconfortável admitir, mas na vida real, nem sempre os bons vencem. Na verdade, muitas vezes parece que os piores, os mais frios, manipuladores, implacáveis, é que chegam ao topo. Por quê? Carl Jung dizia: onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Hoje vamos olhar de frente para essa sombra. Neste vídeo você não vai encontrar respostas fáceis ou conselhos prontos, mas vai ser convidado a uma jornada de entendimento profundo. Por que o poder parece favorecer os piores? E mais importante, existe um caminho para conquistar poder sem se corromper? Vamos falar de Nietzsche, de Jung, de sombras e ambição. Mas tudo isso como um espelho, para você enxergar o que há de mais autêntico em si mesmo. O que você verá agora pode mudar a forma como você enxerga o sucesso, o fracasso e a si mesmo. Desde cedo aprendemos a usar máscaras. Algumas são sutis, como o sorriso forçado no ambiente de trabalho, outras são pesadas, como a obrigação constante de parecer forte, bem-sucedido, vencedor. Na psicologia analítica, Carl Jung chamou isso de persona, a face que mostramos ao mundo. Ela não é, por si só, uma farsa. Ela serve para nos adaptar, sobreviver, conviver. Mas quando confundimos a máscara com quem realmente somos, perdemos o acesso ao nosso eu mais profundo. Vivemos em uma cultura onde a persona do sucesso é admirada, mas raramente nos perguntamos o que essa imagem está escondendo. Pense nos líderes, nos influenciadores, nas figuras de poder que você vê todos os dias. Quantos deles você sente que são autênticos? Quantos parecem ter trocado a alma pela performance? Jung alertava: o prestígio sempre esconde uma sombra que cresce à medida que cresce a luz que brilha sobre a persona. E é aí que começamos a entender por que os piores parecem vencer. Não é apenas porque são maus, é porque aprenderam a usar a persona como uma armadura. Eles não hesitam, não se desculpam, não recuam. Mas a que custo? E você? Já se sentiu sufocado tentando ser bom, correto, justo, enquanto o mundo parece premiar o contrário? Essa é a primeira rachadura na ilusão, e é por ela que vamos seguir, mais fundo. Jung dizia: tornar-se consciente da sombra é uma façanha moral e psicológica de grande envergadura. Mas o que isso significa quando falamos de poder? A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos, impulsos, desejos, ambições que consideramos inaceitáveis. É o lado oculto que negamos, mas que, ironicamente, muitas vezes é a chave para a nossa força interior. Pessoas boas tendem a reprimir esse lado. Elas evitam o confronto, temem ser vistas como agressivas ou ambiciosas demais. Carregam dentro de si uma moral herdada que diz: não cause, não exija, não ultrapasse os limites. Mas a história nos mostra outra coisa. Quem sobe, muitas vezes, é quem ousa transgredir. Quem usa a própria sombra como combustível, não como peso. O psicólogo Philip Zimbardo, conhecido pelo polêmico Experimento de Stanford, observou que contextos de poder transformam até pessoas comuns em figuras autoritárias. A questão não é quem você é, mas o quanto você está consciente da sua sombra. O problema não está em ter impulsos de domínio, ambição ou raiva. O problema é ignorá-los, fingir que eles não existem, enquanto outros, mais conscientes desses impulsos, os utilizam como ferramentas. Pense nisso. Será que você está sendo ultrapassado por pessoas que apenas aceitaram partes de si que você ainda nega? Não estamos aqui para romantizar a crueldade, mas para entender que muitas vezes o poder não corrompe, ele revela. E quem não conhece a própria sombra, inevitavelmente será dominado pela sombra dos outros. Você já se pegou pensando: se eu fizer o certo, no final tudo vai dar certo?
Essa ideia de que o bem sempre vence está profundamente enraizada em nós. É confortante, reconfortante, mas, segundo Jung, é também perigosa. Na psicologia social, isso é conhecido como a falácia do mundo justo, a crença inconsciente de que o universo é moralmente equilibrado, que boas ações trazem boas recompensas e más ações, punições inevitáveis. Mas o mundo real é mais caótico. Nietzsche já denunciava isso ao dizer que Deus está morto, uma metáfora para o colapso das certezas absolutas e morais. Ele não estava celebrando o niilismo, mas alertando: sem um referencial transcendente, somos nós que precisamos criar sentido. E isso inclui repensar o que chamamos de justo. Quando acreditamos cegamente que o mundo é justo, corremos dois riscos: nos tornarmos passivos, esperando que a justiça externa venha nos resgatar, nos revoltarmos quando percebemos que os maus continuam subindo, e nós, apesar do esforço, ficamos para trás. Jung diria que essa revolta é um reflexo da sombra não integrada, projetada sobre os outros, sobre o sistema, sobre a vida. Mas e se a injustiça do mundo não for um erro, e sim uma condição? Talvez a pergunta não deva ser: por que o mundo é injusto? Mas sim: como posso agir com integridade mesmo num mundo que não garante justiça? É aqui que começa a verdadeira autonomia psicológica, a libertação de uma moral herdada que, embora bem intencionada, pode se tornar uma prisão. Carl Jung nos ensinou que individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, exige integrar a sombra e não eliminá-la. Mas o que isso significa na prática para quem quer crescer sem se perder? Significa que não basta ser bom, é preciso ser inteiro. Há uma diferença entre bondade e integridade. A bondade muitas vezes é reativa, evita o conflito, teme ferir. A integridade, por outro lado, é ativa, sabe o que defende, conhece seus limites e, se necessário, impõe fronteiras com firmeza. Isso não é crueldade. É o que poderíamos chamar de empatia estratégica. Imagine um médico em uma cirurgia de emergência. Ele precisa cortar, ferir, abrir para salvar. Se ele hesitasse por medo de machucar, perderia a vida do paciente. Assim é a atuação da integridade madura. Não age por ego, mas por propósito. Nietzsche falava do Übermensch, o além do homem, como aquele que cria seus próprios valores. Mas Jung complementa isso ao mostrar que não se trata apenas de criar, e sim de integrar. É aqui que nasce uma nova postura. Aquele que não nega sua ambição, mas a canaliza. Aquele que não reprime sua raiva, mas a transforma em ação lúcida. Aquele que, diante da injustiça, não se resigna nem se corrompe, mas aprende a jogar o jogo com uma nova ética. Você já parou para refletir? Em quais momentos da sua vida você perdeu por medo de ser firme? E se a firmeza, quando guiada pela consciência, for uma forma mais profunda de amor próprio? Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Integrar a força não é abandonar valores, é honrá-los com coragem. Vivemos presos em uma dicotomia silenciosa. Ou você é o cordeiro, dócil, ético, mas frágil. Ou o lobo, astuto, implacável, mas temido e solitário. Mas, e se existisse um terceiro caminho? Jung falava da função transcendente, um estado psicológico que nasce quando duas forças opostas dentro de nós são reconhecidas e trabalhadas até gerarem algo novo. Esse terceiro elemento não é uma média entre os opostos, é uma transformação real. Transpondo isso ao poder, não se trata de alternar entre ingenuidade e brutalidade, mas de superar ambas. Pense em figuras como Viktor Frankl, Nelson Mandela ou até líderes mais atuais que enfrentaram forças brutais, mas não perderam sua essência. Eles encarnaram essa síntese, a firmeza que vem da dor integrada e a compaixão que não vacila diante do caos. Essa postura é rara, porque exige mais do que coragem. Exige presença interior, uma conexão viva com quem você realmente é, para além da persona social, da sombra reprimida, das feridas não curadas. É o retorno ao centro. Não um centro neutro, apático, mas um eixo firme,
alinhado com valores autênticos, capaz de agir com clareza mesmo sob pressão. Pergunte-se: você está vivendo como um personagem reativo às expectativas externas, ou como alguém que já começou a construir seus próprios valores? Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. E Jung completaria: o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. Se você não assumir o próprio poder, alguém o fará por você. Se você não ousar criar seus próprios valores, acabará vivendo os valores de outro. Este é o convite. Vá além do cordeiro e do lobo. Torne-se inteiro. Nietzsche falava do Übermensch como aquele que transcende a moral convencional e cria novos valores. Mas sem consciência, esse impulso pode se tornar apenas vaidade, ou pior, tirania. É aqui que Carl Jung oferece uma ponte. Para ele, o verdadeiro poder não está em dominar o mundo externo, mas em realizar o processo de individuação. O caminho interior onde cada um integra seus opostos, luz e sombra, masculino e feminino, razão e instinto, e encontra o próprio eixo. O além do homem nietzschiano, no olhar junguiano, não é alguém que subjuga os outros, mas alguém que se liberta de si mesmo, de tudo aquilo que foi imposto, ideias, medos, traumas, expectativas. Ele não precisa provar que é forte. Ele é simplesmente porque está enraizado em sua verdade. Pergunte-se: quais valores você vive hoje que, na verdade, não são seus? E o que poderia nascer se você tivesse coragem de criar os seus próprios? Essa é a diferença entre o poder que destrói e o poder que transforma. O primeiro vem do ego ferido, o segundo, do self, o centro profundo da alma. Ao longo dessa jornada, vimos que o sucesso dos piores, muitas vezes, se explica não por sua maldade, mas pela sua ousadia, pela ausência de hesitação, pela habilidade de entender as regras do jogo e usá-las. Mas vimos também que há um preço em jogar apenas com frieza. Perde-se o sentido, o vínculo humano, o contato com o que há de mais profundo. Nietzsche nos provocou a abandonar as ilusões reconfortantes. Jung nos ensinou a encarar a sombra e, ao fazê-lo, descobrir a força real que não se alimenta do outro, mas nasce da totalidade interior. Então a pergunta final não é como vencer como os maus, mas sim como vencer sem se tornar aquilo que você mais teme. Esse é o verdadeiro desafio: dominar o jogo, sem ser domado por ele. E isso exige um tipo diferente de coragem. Não a do guerreiro que vence batalhas externas, mas a do criador que sustenta a própria alma diante do caos. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para essa jornada. Não para ser mais um a disputar poder, mas para construir um outro tipo de presença, íntegra, lúcida, ousada, capaz de transformar, não por força, mas por visão. Afinal, como disse Jung, aquilo que negas te submete, aquilo que aceitas te transforma. Agora respire fundo e pergunte a si mesmo: qual parte de mim está pronta para assumir seu verdadeiro poder?